começando aqui a nossa transmissão ao vivo. Eu queria, antes de mais nada, né, agradecer muito a presença do professor Martinho Botelho, né, professor aqui da Uninter. O currículo do professor Martinho Botelho não dá nem para resumir, porque é um currículo extremamente extenso, voltado em grande parte para a pesquisa, né? Então, vocês sabem que o professor Martinho Botelho ele é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, mas não apenas isso, mas ele é também doutor em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Direito Econômico e Social, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. Pulei aqui algumas especialidades dele em Sociologia Política, em Ensino e Pesquisa, em Transportes Regionais pela Universidade La Sapienza e pesquisador visitante da Universidade de Hamburgo. Foi editor-chefe da revista Ius Gentium, né? Então, isso são, assim, breve resumo, né? Toda essa carga que o professor Martinho acumulou para que estivesse aqui na frente de vocês, né? Então, o trabalho dele, né, tem toda essa interdisciplinariedade e nos causa muito orgulho, né, ser aqui companheiro dele na Uninter e amigo, né? Então, eu passo a palavra ao professor Martinho. Nós vamos tratar hoje, em uma mesa redonda, digamos assim, sobre as consequências práticas do conceito de tributo. Professor Martinho, só realmente, por enquanto, um oi aí para os nossos alunos, e dentro da combinação que nós fizemos, eu vou começar a apresentação e o professor na sequência. Ótimo. Então, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas, né? É uma grande satisfação, um reforço que o professor Marcos acabou de mencionar. Então, vamos conversar aí durante essa manhã, certo? O professor Marcos vai primeiro à exposição, depois, em seguida, a gente vai falar um pouco sobre essa parte de consequências práticas e tributos, né? Aquilo que vocês estão estudando na disciplina de Direito Tributário e Teoria Geral. Então, vamos por partes. O professor Marcos tem a sua exposição, tem um grande prazer em reencontrá-los. E depois a gente vai tentar encaixar aí, a gente fazer um diálogo colaborativo, né? Uma boa manhã. Ok, muito bem. Então, assim, sem mais delongas, né? Eu e o professor Martim pensamos em alguma coisa justamente que saísse um pouco do conteúdo das nossas apostilas, né? E acrescentasse realmente alguma coisa nova para vocês. O novo vai ficar mais para a parte do professor Martim. Eu vou tentar trazer aqui para vocês algumas consequências práticas do conceito de tributo, né? Então, aqueles que são meus alunos de Tributário 1, né, já tiveram a oportunidade de saber que no Brasil houve, durante décadas, um grande debate sobre o que era tributo, né? E a doutrina não chegava a um acordo a respeito disso. Houve tempo até que nós achávamos, quer dizer, alguns autores discutiam se o serviço militar obrigatório seria um tributo, se participar de júri, se ser mesário, se isso seria um tipo de tributo, né? Só para vocês verem a que ponto chegava essa questão, né, da tributação. Então, isso foi um pouco resolvido pelo Código Tributário Nacional de 1966, que ele teve a coragem, digamos assim, de apresentar um conceito de tributo, né? Eu digo coragem por quê? Porque nem sempre é bom a norma trazer um conceito de alguma coisa, né? Então, por exemplo, na minha área de propriedade intelectual, felizmente, a lei de propriedade industrial não define o que é invenção. Isso é bom, né? Isso é bom, porque às vezes o legislador erra, né? Existe lá um determinado momento na lei de propriedade industrial em que o legislador quis definir o que era micro-organismo e definiu mal, né? Então, o Código Tributário Nacional traz um conceito de tributo. Esse conceito tem algumas críticas,
mas ele não deixa de ser didático, ele não deixa de ser útil, e foi bastante útil para que uma série de questões da década de 60 fossem resolvidas e para que a gente pudesse avançar aí no nosso sistema tributário. Então, o artigo 3º, eu coloquei aqui no chat para vocês, ele diz o seguinte, ó, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, essas poucas linhas são muito ricas para a gente. Tá? Em primeiro lugar, ela nos diz que o tributo é uma prestação pecuniária, ou seja, é uma prestação em pecúnia, em dinheiro. Então, isso já coloca de fora serviço militar, mesário, jurado. Então, tributo é algo que, por natureza, a gente tem que pagar em dinheiro. Em seguida, diz que é uma prestação pecuniária. Né? Então, compulsória. Então, isso significa o seguinte, ninguém paga tributo porque está afim de pagar tributo, porque quer contribuir para o desenvolvimento do Estado, né? Então, o tributo é algo que a gente paga porque é obrigado a pagar. Mas qual é a consequência prática de eu dizer que o tributo é uma prestação compulsória? Porque isso nos mostra, então, que algumas coisas que nós pagamos, às vezes para o Estado, e aí o Estado que eu falo no sentido amplo, União Federal, Estado, município, Distrito Federal, então algumas coisas que nós pagamos não vão ter um tratamento tributário. Por exemplo, a tarifa de ônibus. Então, mesmo que você esteja pegando lá um ônibus de uma empresa pública, essa tarifa que você paga para poder andar de ônibus, ela não é um tributo. Por quê? Porque você pode querer ir a pé para o trabalho, você pode querer ir de carro, você pode querer ir de carona, né? Então, você pode se esquivar dessa questão da tarifa de ônibus, né? Ela não vai se inserir na questão de tributo. Agora, por exemplo, se você quer um passaporte, a única forma de obter um passaporte é pagando a taxa de emissão de passaporte, com tributo. Eu posso chegar da minha casa para o trabalho a pé. Agora, a única forma de eu obter um passaporte é pagando uma taxa que vai custear a emissão daquele passaporte. Em seguida, vem algo aqui que parece um contraditório, né? Porque antes eu disse que o tributo é uma prestação pecuniária, mas depois diz assim, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ué, mas a gente não disse que tributo é uma prestação pecuniária? O que é esse ou cujo valor nela se possa exprimir? É que, assim, em situações excepcionais de interesse do Estado, tá? O contribuinte não tem escolha. Mas uma empresa que está lá super endividada, por exemplo, ela pode, havendo uma norma que autorize isso, pagar um tributo atrasado, por exemplo, transferindo a propriedade de um imóvel para a União, por exemplo. Mas isso porque a União quis, porque tem uma previsão legal, né? Outras vezes, em época de hiperinflação, uma determinada taxa ela era calculada num índice, a UFIR, ou outros índices que eram criados, que dizia lá, olha, a taxa para emissão de passaporte é 10 UFIR. Como a inflação era gigantesca, chegou a 2.000% ao ano, para a União não ficar todo dia atualizando o valor da emissão do passaporte, então estava lá, que eram tantas UFIR, mas aquilo se repercutia, no final das contas, em dinheiro, né? Em seguida, um outro aspecto importante aqui, prático, que não constitua sanção de ato ilícito. Então, o tributo, você não paga tributo porque você fez algo errado. Você não paga tributo com uma punição. Pagar o imposto de renda, o ICMS, o PVA, não é uma punição.
e também não é algo que você pagou porque você descumpriu a lei. Então, por exemplo, uma multa de trânsito, ela não é um tributo. E ela, portanto, não vai ter as mesmas garantias de um crédito tributário. Há muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, a cidade do Rio de Janeiro estava falida e perguntaram lá para o prefeito do Rio de Janeiro como é que ele pretendia aumentar a receita da prefeitura para o próximo ano. Ele falou, não, isso aí a gente já está fazendo várias coisas, aumentando a fiscalização, etc., dos tributos e tal, e também vamos aumentar o número de pardais, né, o número de câmeras para multar as pessoas que desrespeitam as regras de trânsito no município, como forma de arrecadar mais com multa. E ele foi extremamente atacado por isso. Né? Por quê? Porque nenhuma prefeitura ela pode prever, é até imoral, né, do ponto de vista administrativo, uma prefeitura prever aumento da sua arrecadação através de multa de trânsito. Porque as leis de trânsito elas são para serem cumpridas e as multas elas têm um caráter educativo, elas não têm um caráter arrecadatório para a manutenção do Estado. Né? Então, isso é imoral. Não, eu preciso aumentar a arrecadação, eu vou ser mais rigoroso nas multas, não como um caráter educativo, mas como um caráter arrecadatório. Né? Então, multa de trânsito não é tributo. Quando, por exemplo, imagine lá que você tem um posto de gasolina e vem lá a Agência Nacional do Petróleo, enfim, para fazer a fiscalização do teu posto de gasolina. Aquela fiscalização ela tem um custo. Então, mesmo que o teu posto de gasolina não tenha nada de errado, né, você vai pagar uma taxa pela fiscalização para custear aquele serviço. Agora, se além disso nós tivemos alguma coisa de errada com o teu posto de gasolina, alguma questão envolvendo segurança, por exemplo, chegou lá o fiscal e encontrou o frentista fumando ao lado da bomba de gasolina, aí, além disso, aquele posto vai ser autuado, vai ser multado por aquela irregularidade. Essa multa não é um tributo. Então, a gente tem que fazer essa separação. Então, vai ter um outro tratamento. Em seguida, instituído em lei. Então, o tributo ele é instituído em lei. O princípio da legalidade, tem na nossa Constituição. Né? Mas, dentro de um conceito de tributo, alguns autores até dizem que é errado colocar essa instituição em lei como parte do conceito de tributo. Tá? Eu não concordo. Tá? Eu acho que faz bem como parte do conceito. Alguns dizem que é desnecessário, que o tributo não se caracteriza, mas eu acho que por toda a história do tributo, né, eu diria que o próprio direito tributário, né, é oriundo justamente desse princípio da legalidade, enfim, mas de toda sorte. Né? Essa questão de ser instituído em lei tem um aspecto prático muito grande, muito maior do que a gente pode imaginar. Eu vou citar para vocês 2 casos com os quais eu lidei, né, na minha época como assessor da Procuradoria Regional da República. Um deles era o IBAMA, ele havia criado uma nova fiscalização para empresas ligadas ao agronegócio, e o IBAMA ele cobrava uma taxa para fiscalização das empresas, né, para custear a fiscalização das empresas. E aí ele cobrava essa taxa de todo mundo, enfim, fazia fiscalização, era uma questão séria, uma questão importante, né? Até que uma empresa foi e perguntou assim, tá bom, mas antes de eu pagar essa taxa, que é uma taxa cara, eu queria saber qual é a lei que criou essa taxa.
que vocês estão me cobrando? Aí os fiscais ficaram assim meio, acredito, eu estou supondo, né, porque na verdade o que eu tive nas minhas mãos foram os processos que nasceram disso daí. E aí, não, isso daí foi uma portaria do presidente do IBAMA. Ah, uma portaria do presidente do IBAMA? Ah, então eu não vou pagar. Como assim o senhor não vai pagar? Não, eu não vou pagar, porque a fiscalização é custeada por taxas. As taxas são tributos. Os tributos são criados por lei. Não pode o presidente do IBAMA, através de uma portaria, criar uma taxa. Então eu não vou pagar. Ah, mas então nós vamos autuar o senhor porque o senhor não quer pagar? Não, tudo bem, pode me autuar, não tem problema nenhum. Para isso que existem os tribunais. Né? E aí a empresa, ela se defendeu sob esse argumento e outras empresas pediram a repetição do pagamento da taxa, pediram a devolução da taxa. Né? Então eu tive uns 2 ou 3 processos em mãos por causa disso, de empresas que haviam pago a taxa e que depois descobriram que não havia uma lei criando aquela taxa. Né? Porque a questão toda lá, desde o João Sem Terra, desde o século XIV, desde a Magna Carta, é essa discussão, né? De que o Estado ele não pode criar tributos sem que ele converse com a sociedade. Né? E isso foi evoluindo para o próprio surgimento dos parlamentos. Né? Então, o surgimento dos parlamentos tem muito a ver com a questão tributária. O outro caso que eu peguei, um caso bem mais simplório, né? Me deu pena, a Biblioteca Nacional, quando você vai registrar uma obra na Biblioteca Nacional, ela cobrava, na época, uma taxa de R$15. E aí, um dia lá, um chato de galocha falou assim, peraí, mas eu pagar esses R$15, mas qual é a lei que criou essa taxa? Ah, não, é que a Biblioteca Nacional ela não tem recursos para fazer esses arquivos, então o presidente da Biblioteca Nacional criou essa taxa. Não, mas qual é a lei que criou essa taxa? Aí, não sei, nunca ouvi falar, tem que ter uma lei para criar uma taxa? A gente não sabia disso, ele só mandou a gente cobrar. Enfim, e aí eu não sei por que caminhos judiciais, simplesmente a Biblioteca Nacional foi proibida de exigir a cobrança dessa taxa. E aí passou a ter um cartazinho que eu cheguei a ver numa época lá que fui registrar uma obra minha, aí era assim, olha, não é obrigatório, mas por favor, se vocês puderem ajudar a Biblioteca Nacional, pagando R$20 no ato de registro da sua obra, nós agradeceríamos muito, etc. E tal. Tiveram que fazer um cartaz implorando pelos R$20. Então, deixou de ser obrigatório e passou a ser um pedido de, por favor, nos ajude. Tá? E, em seguida, vem lá, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ontem mesmo teve uma atividade com o professor Gisler à noite, e que envolvia bem esse último aspecto aí do tributo. Veja, essa última parte, com certeza, não faz parte de um conceito de tributo. Você dizer que o tributo tem que ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, não faz parte, tá? Mas é útil, né? Então, o que isso aí nos diz? Olha, o tributo não apenas ele existe, não apenas surge lá a obrigação tributária, o crédito tributário, mas a cobrança do tributo ela tem que ser de uma forma previamente estipulada pelas normas, né? Por leis, decretos, né? Que vão prever como é que você vai preencher as guias, como é que vai ser a execução fiscal, como é que é a notificação, enfim. Então, isso tudo tem que ser previsto em lei. De forma que a Receita Federal, Estadual, Municipal, enfim, Distrital, a Receita, quando ela faz a cobrança do tributo, ela não tem o direito nem de ser boazinha, nem de ser malvada. Já vou ver sua pergunta, Valéria. Obrigado pela pergunta. Então, como assim? O professor Gisler ontem, por acaso, citou uma situação que se adequa exatamente a isso. Então, uma prefeitura pequena aqui do Paraná, um grande empresário foi lá no prefeito e falou, escuta,
estou querendo comprar aqui esse galpão aqui para ampliar a minha empresa e estou vendo que tem uma dívida de R$20 mil de IPTU. Isso é um absurdo. Eu não vou comprar esse galpão. Se eu não comprar esse galpão, tantos empregos não vão ser criados, não sei o quê. Eu não quero pagar esses 20 mil de IPTU. Aí o prefeito, não, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos baixar para 20 mil? Ah, não, para 5 mil? Ah, não, 5 mil eu pago. Ô, fulano, vem cá, chama aqui o secretário da Fazenda, ó, faz aí uma guia aqui para o doutor fulano pagar 5 mil de IPTU. E aí fez-se a guia, o cara pagou os 5 mil, só que essa questão acabou ventilando, né? E o prefeito ficou numa situação bastante desconfortável e a prefeitura acabou tendo que cobrar os outros 15 mil. Tá? Porque o prefeito ele não tem o direito de ser bonzinho, ele não tem o direito de simplesmente, vamos baixar aí esse tributo, paga 5 aqui, a coisa não é desse jeito, porque esses 20 mil pertencem à população daquele município, né? Aqueles 20 mil pertencem à fazenda, pertencem ao município em si, não é algo que possa ser simplesmente negociado desse jeito, sem que haja uma previsão legal, e mesmo isso é um pouquinho complicado. Valéria, então, pergunta, bom dia, mas no caso da Biblioteca Nacional, como ela conseguiu os recursos para se manter? Não, a Biblioteca Nacional em si, ela tem um orçamento. Então, no orçamento da União, existe um valor que é disponibilizado para a Biblioteca Nacional. Só que os recursos dela são insuficientes, né? Basta ver o que aconteceu com o Museu Nacional, né? O nosso Museu Nacional, um dos maiores patrimônios do Brasil, pegou fogo quase que inteiro porque o Museu Nacional não tinha dinheiro para trocar as tomadas do ar-condicionado, né? Então, essa, aliás, é uma crítica que eu faço à Lei Rouanet, né? Porque ela acaba estimulando, né? Dava para fazer uma análise econômica do direito aí, professor Martinho, ela acaba estimulando muito mais que as empresas invistam em shows, porque aí aparece lá no show que foi financiado pela empresa tal, não sei o quê, do que para o nosso patrimônio histórico e cultural, né? Então, a Biblioteca Nacional sabia que existia taxa e achou que ela podia criar uma taxa para, pelo menos, puxar o registro das obras, né? Mas é isso. Obrigado pela pergunta, Valéria. Tenho certeza que a tua dúvida era de outros colegas. Professor Martinho, então, feita aqui essa introdução, né, que é muito simplória, eu passo aqui ao professor Martinho, que tem assim, aspectos muito mais profundos para tratar a partir de agora. Professor Martinho, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado, professor Marcos, demais colegas presentes, né? Aliás, essa interação com os alunos, estudantes, é uma interação saudável, né? Tem que existir. E aproveito até o momento em dizer que nós temos grupos de estudos aqui na Uninter, né? Grupos de pesquisas que dão suporte à formação um suporte mais refinado, né? Do que a graduação, ela tem um propósito muito especial, mas também temos aí outros propósitos fora da graduação, que são os grupos de pesquisa que vão para debates um pouco mais específicos, né, digamos assim, tais como, por exemplo, a Valéria colocou, e outros colegas também haverão de ter algumas dúvidas, né? Então, esses grupos de estudos têm grupos de pesquisas, tá bom? Aproveito o momento em que seja para falar, já que os grupos de pesquisa, eles tratam com indagações, via de regra, né? Que envolvem pesquisas e um refinamento teórico, obviamente, que vai nos auxiliar a ter um embasamento mais, como eu falei, refinado para dúvidas e questões que envolvem aí fenômenos jurídicos, dúvidas jurídicas, como eu mencionei, né? E assim, tá bom? Por diante. Então, eu vou dar continuidade aqui, eu vou compartilhar a tela para que eu fazer algumas provocações, certo? Algumas análises e provocações que eu acredito que seriam importantes também para a gente tratar aqui com essa importante disciplina, né? Direito Tributário 1. Eu estou compartilhando a tela aqui, eu não sei se está aparecendo aí. Acho que está aparecendo, né? Está aparecendo? Sim, professor, está sim. Ótimo, ótimo. E esse slide em PowerPoint eu preparei, breve, estou controlando meu tempo aqui, e vou deixar disponível para vocês, tá bom? Ainda dentro dessa questão do conceito de tributo que o professor Marcos bem tratou, né, especificou do artigo 3º do CTN, e a gente vai tentar analisar qual que seriam
qual seria a importância ou relevância pragmática desse conceito, essa prestação do conceito de tributo, tal como o professor colocou do artigo 3º do CTN. Então, para tal, eu especifiquei construir 3 tópicos principais, tá? Essa definição de tributo eu vou falar rapidamente, não vou, porque o professor já bem mencionou, de maneira bem apropriada, mas a gente vai focar muito nessa parte de classificação, porque nós sabemos que existem várias espécies, né, algumas espécies de tributos, não somente impostos previstos no CTN. Em seguida, nós vamos analisar alguns precedentes judiciais, que é uma lógica muito importante para nós, juristas do século XXI, que trabalha muito com essa visão de jurisprudencial, né? O direito brasileiro ele vem migrando para um direito bem forte jurisprudencial, não tanto quanto os Estados Unidos, por exemplo, mas uma cultura jurídica própria nossa, mas com uma valorização muito forte desses precedentes, casos, estudos de casos judiciais, que vão ser muito importantes, não somente para quem advoga, quem vai advogar, público-privado, para quem vai ser professor, ou para quem vai, eventualmente, optar por uma carreira da magistratura, né? Ou, enfim. E, por fim, considerações finais, como destaque em um terceiro ponto, um terceiro caminho que nós vamos seguir, certo? Então, nessa primeira observação, eu coloquei aqui o artigo 3º que o professor já bem tratou, o professor Marcos Souza. Ele especificou com detalhes os elementos conceituais, os elementos de definição, melhor dizendo, né, do conceito que é tributo, tal como previsto na norma do CTN, do Código Tributário Nacional. Só que, qual que é a questão? Existe um debate na literatura brasileira de direito tributário que o tributo ele não é somente ele é um gênero, digamos assim, né, como se diz, do qual existem espécies, a partir do qual desse gênero podemos retirar espécies. E o imposto seria uma espécie mais, assim, revelada, né, mais claramente revelada do que é um tributo. Só que não existe somente tributos no formato de impostos, embora, como mencionei, sejam os mais conhecidos. Existem outras espécies, que é o que a gente vai analisar agora, antes de entrar no estudo de casos. Então, a doutrina brasileira entendia que, por uma visão dicotômica, como eu coloquei aqui, ó, estou destacando no mouse, de que existiam dois tomos, duas espécies. Os tributos que poderiam estar vinculados a uma atuação estatal e os tributos ditos não vinculados. Os tributos que seriam vinculados a uma ação estatal seriam como, por exemplo, as taxas, né? Como o professor Marcos colocou, uma vez que existe a instituição de uma taxa, uma lei, esta é uma prestação de serviços haverá de ser prestada ou uma fiscalização por parte do Estado. Então deve existir uma prestação, uma contraprestação. Mas não são todos os impostos que são do tipo vinculados a uma atuação estatal. Recolher imposto não significa diretamente que um contribuinte que recolheu, pagou aquele imposto, tem uma contraprestação direta do Estado para tal. Então, essa teoria dicotômica ela foi seguida por um jurista muito conhecido, muito novinho aí, para quem faleceu muito novo, né? Felizmente, de São Paulo, que fundou a escola, não é que fundou, mas sofisticou a escola de direito tributário, a escola paulista, chamado Geraldo Ataliba. Fora o Ponce de Miranda, né? Um jurista aí alagoano, né? Acho que é alagoano, se não me engano. E o Alfredo Augusto Becker, um jurista gaúcho. Então, quer dizer, nós tivemos expoentes, todos esses três aí, muitíssimo conhecidos, mas acho que o Ataliba talvez tenha sido o jurista mais conhecido que defendeu essa teoria. Só que, veja, se nós formos a própria lei, não a doutrina, o artigo 145 da Constituição que eu destaco aqui, nós vamos ver que existem 3 espécies de tributos. Artigo 145. A lei constitucional, a Carta Magna, colocou 3 espécies, né? Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: o tributo no formato de imposto, o tributo no formato de taxa, o tributo no formato de contribuição de melhoria. Então se diz que a Constituição de 88, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, reproduziu o conteúdo do artigo 5º do CTN. Eu coloquei CNT aqui, né? Mas acho que foi um corretor automático, CTN. Quer dizer, é chamada teoria tripartite, ou alguns dizem tripartida. São 3 espécies de acordo com a Constituição e de acordo com o CTN. Só que o direito tributário ela evolui gradualmente, a tal ponto que um outro jurista muito conhecido chamado Ricardo Lobo Torres, que infelizmente faleceu,
recentemente, ele entendia que existia uma quarta espécie prevista na própria Constituição. Então, além do imposto, taxa, contribuição, nas suas várias subespécies, né, contribuições sociais, contribuições econômicas, corporativas, teríamos uma quarta espécie, que é o chamado empréstimo compulsório, que é uma figura pouco utilizada hoje. Obviamente, o empréstimo compulsório foi muito utilizado na década de 80, 90, bastante. E, por fim, uma quinta teoria, uma quarta teoria que entende que os tributos são em 5 espécies. A teoria dita pentapartida ou pentapartite, né? Que é seguida pelo STF e por um jurista baiano, chamado Aleomar Balaeiro, já falecido, obviamente, né? Então, vejamos aqui como que o STF entende esta teoria dita pentapartida, como eu destaco aqui, né? Eu estou destacando aqui com o meu apontador, né? Teoria pentapartida. Este aqui é um trecho, para quem não conhece, de um acórdão, de uma sentença colegiada do STF. Aí eu coloquei aqui uma ementa. Você tem aqui, né? Tem uma parte que eu tirei e uma parte que eu grifei e destaquei aqui em itálico. Essa ementa foi de um voto do ministro Moreira Alves, na década de 90, já não está mais, né, no ministro do STF, e dentro do que nós chamamos de um recurso extraordinário, RE, o número do recurso, origem de São Paulo, votado no pleno, ou seja, os 11 ministros votando sobre o assunto. Qual foi o entendimento do STF? Que, embora, percebam, a par das 3 modalidades de tributos previstos no artigo 145 da Constituição, impostos, taxas e contribuições de minoria, existem ainda outras 2 modalidades que cabem à União como competência para legislar, que são o empréstimo compulsório e as contribuições sociais, que são variadas, inclusive. Aliás, interessante porque nós estudamos muito impostos no Brasil, porque, né, são vários, alguns, né? Mas, incrivelmente, a carga tributária no Brasil também é muito pesada em função das contribuições sociais. Seja CIDs, intervenção no meio econômico, contribuições previdenciárias, um monte, certo? Então, o STF entendeu, a partir de 92, que existiria na interpretação jurisprudencial 5 tipos de tributos. E além dessa teoria quadripartida que eu falei para vocês anterior, que era defendida já pelo Ricardo Lobo Torres. Mas o STF ela segue muito essa teoria dita pentapartida. Com isso, diversas espécies tributárias podem ser organizadas como as seguintes que eu destaco aqui. Impostos, tem um monte previsto na própria Constituição, desenhados na Constituição. Taxas, que o professor Marcos acabou de falar, né? Previstos também como tem taxas federais, estaduais, municipais e distritais. Contribuições, aí o negócio vai longe, okay? Tem várias subespécies de contribuições, de melhoria, como eu coloquei, de obras públicas, para fiscais, que seriam, por exemplo, Seguridade Social, contribuições sociais em geral, contribuições especiais como intervenção no meio econômico, empréstimos compulsórios e lá vai, né? Então veja que a sofisticação a qual nós chegamos. Recentemente, em 2022, veio uma emenda. Está errado isso aqui, tá? Essa emenda eu errei, é 2002. Essa emenda constitucional número 39, 2002, coloquei 22 aqui, ela se diz que poderia ter instituído uma 6ª categoria de tributo, que seria chamada COSIP ou CIP, a contribuição para o serviço de custeio e iluminação pública, de competência legiferante dos municípios do Distrito Federal, e que inclui esse artigo 149A, que eu destaquei aqui abaixo. Então, alguns dizem que essa COSIP ou CIP, essa contribuição, seria um 6º tipo de tributo no Brasil, podemos então chegar a talvez uma teoria dita hexapartida dos tributos no Brasil. Mas veja, qual que é a questão? Precisamos pensar, por que é tão importante nós definirmos um tributo, tal como o professor Marcos acabou de mencionar, né, interpretando o CTN e esmiuçando os elementos conceituais do tributo de acordo com o artigo 3º do CTN? Por que é importante saber a classificação dos tributos, as suas características, não é? Os seus elementos conceituais? Por que é importante? A importância ela não se dá somente para a teoria do direito tributário, propriamente dito. Se dá para compreender casos concretos. Vários casos concretos colocados ao judiciário
que envolve interesses diversos de empresas, do próprio Estado, envolve valores muitas vezes vultuosos, vários contribuintes relacionados a essas discussões, inclusive problemas pessoais, né? Começam com um debate sobre a classificação e o conceito de qual que é aquele tributo. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui uma notícia, vocês podem verificar, né? Notícia de jornal. Estradas buracadas, aumento do IPVA e governo coloca radar nas regiões nas rodovias da região. Uma notícia aqui, né, de uma análise crítica de jornal, né, fazendo uma crítica exatamente nesse ponto, de que um monte de radar em estrada esburacada e ainda tem um aumento do IPVA. Mas será o IPVA, para quem não conhece, é um imposto de competência legiferante estadual e do Distrito Federal. Sei que vocês vão estudar isso aí com mais afinco. Chamado Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Mas por que é importante nós compreendermos o IPVA, um imposto, para entender essa notícia? E chegarmos à conclusão que, inclusive, ela não tem, com o devido respeito a quem, o jornalista aí, né, ela falta alguma precisão, alguma coerência lógica para quem conhece direito tributário. Então, o que acontece? É nesse sentido que eu trouxe um primeiro caso, uma jurisprudência, né, do STJ, dá para ver aqui um RESP, um recurso especial, o número tal, origem Paraná, primeira turma do STF, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, na época que o ministro Luiz Fux era ministro do STF, do STJ. Foi julgado em 2003, e é assim que a gente lê, tá? Recurso especial, número tal, origem Paraná, julgado na primeira turma, que normalmente envolve temas tributários, pelo ministro relator Luiz Fux, julgado em 24 de junho de 2003, então há 20 anos atrás, né? Mais ou menos. O que tratava esse caso? Era sobre a impossibilidade de contraprestação estatal no caso de um imposto, que é algo similar ao que acontece aqui com o IPVA. Então está equivocado quem diz que a estrada esburacada está esburacada e continuamos recolhendo o IPVA. Talvez exista uma violação moral, mas não há nenhum vínculo entre pagamento e recolhimento do IPVA e estrada esburacada. Não há nenhuma obrigação direta do Estado pavimentar, né? Porque você recolheu o IPVA e aquele recurso destinado ao IPVA seja utilizado para cobrir uma estrada esburacada. Dentro de qual preceito? Dessa inexistência de contraprestação estatal para tributos na categoria de impostos. Então, quando você entende o que é um imposto na sua definição propriamente dita, você vai chegar a essa conclusão, que faz parte da definição do que é um imposto. O imposto é uma espécie de tributo, onde previsto na legislação, obviamente, tal como o professor Marcos colocou, onde inexiste para um imposto. Para taxas, não. Para imposto, não existe a obrigação do Estado prestar um serviço público ou dar algum bem de maneira direta para o contribuinte. Não há isso. Então, a previsão, eu dei o exemplo aqui, foi do caso do IPTU. Vocês podem perceber na ementa de um acordo do STJ. Ementa tributário, contribuinte do IPTU. Contraprestação do Estado ao recolhimento do imposto. Inexistência de previsão legal. Mas não é somente de previsão legal. É da própria definição, é de previsão legal, mas da própria definição que são impostos. Tal como eu destaquei aqui, ó. Consequentemente, o Estado não pode ser coagido, obrigado a realizar serviços públicos como contraprestação ao pagamento de impostos. Não é porque você pagou o IPTU que diretamente a você vai ser prestado um serviço público. Na verdade, o serviço público e o receita decorrente do IPTU vai ser utilizado em tudo que você possa imaginar de gastos públicos, desde a construção de um parque na vizinhança, até talvez até mesmo o recapeamento de uma via pública. Então isso faz parte de um conceito, esta circunstância colocada aqui diz respeito a um conceito do imposto. Tem que se conhecer o que é um imposto na teoria geral de direito tributário para você entender como é que é feito, como foi feita essa discussão. Um segundo caso que eu trago também aqui como um precedente judicial, né? Uma jurisprudência, eu selecionei, para a gente tentar ainda trabalhar com alguns preceitos que existem especificamente à categoria de impostos.
sem conhecer isso teoricamente, a teoria geral do direito tributário 1, por exemplo, você não tem como ir para frente. Inclusive, não só estudando direito tributário, mas inclusive, eventualmente, advogando na área tributária como um procurador ou como um advogado de empresa, ou como um advogado em contribuinte, pessoa física, ou até, quem sabe até mesmo um professor ou um magistrado, como juiz. Então, eu destaquei aqui um recurso, atenção, extraordinário, um RE, um número aqui, gigantesco, e o relator, quem estudou e relatou os fatos processuais e fez um voto para que os demais ministros se manifestem, foi o relator ministro Marco Aurélio. Já não está no STF, né, você sabe. O ministro Marco Aurélio, que em 2021 saiu do STF. Pediu para sair, acho que é aposentadoria compulsória, né? Ministro Marco Aurélio, julgado no plenário do STF, quer dizer, com os 11 ministros, esse J julgado em 6 de maio de 1998. Ementa, imposto, vinculação a órgão, fundo, despesa. A teor do exposto, inciso 4º do artigo 167 da Constituição, é vedado. Vedado é proibido, né? Vedado é proibido. É proibido vincular a receita de impostos a órgão, fundo, despesa. Por cara, a ideia. Do fundo da arrecadação, eu coloquei aqui, o Estado de São Paulo, ele criou ele majorou é aumentar o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, para que a receita dessa majoração, desse aumento, fosse utilizada para financiar programas habitacionais. Por isso que eu falo que é chamada vinculação. Vinculação de uma nova receita, do aumento do ICMS, é uma despesa nova, qual seja, financiamento, usar isso para constituir fundos para ajudar no financiamento de programas habitacionais no estado de São Paulo. Só que, veja, isto viola diretamente o próprio conceito do que é característico do que é o imposto. Nenhum imposto, absolutamente, está como previsto na Constituição. A sua receita pode estar vinculada à despesa. Aliás, isso não é o único caso. O antigo CPMF, que no Brasil, quando era IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras, teve esse mesmo problema. Que a CPMF, quando criada, antigamente IPMF, imposto, era utilizada para constituir um fundo, que era para ser utilizado em saúde pública. E daí foi tida como inconstitucional na hora. Não, isso aqui é inconstitucional, porque, de novo, os impostos, a sua arrecadação, o seu fruto da arrecadação, aquilo que um Estado arrecada em impostos, sejam municipais, estaduais, federais ou distritais, não podem a receita estar vinculadas a uma despesa. Não é o que acontece com a CID, por exemplo, uma contribuição de intervenção do domínio econômico. Então, esse caso aconteceu no final da década de 80, no estado de São Paulo, foi tido como uma lei inconstitucional, né? Então, provavelmente, os advogados que assim fizeram, que ajuizaram, né, esse recurso extraordinário no STF, discutindo que era inconstitucional, acabou aí, né, protegendo, beneficiando, não é certo, vários contribuintes, tá certo? Então, traduzindo, neste caso, não teríamos como compreender a situação, seja como advogado e tal, sem conhecer a teoria geral do direito tributário, o que é um imposto, o que é um tributo, quais são as características dos mesmos. Aí eu trago um terceiro caso, que é esse aqui, mas eu trago antes uma notícia de novo. Você vê que o jornalismo aí também, né, o estudo dos fatos também contribui para a gente tentar compreender as normas e os valores atinentes, né, já diria o Miguel Reale, né, fato, valor e norma. Então, fato. Prefeitura de quem? Qual o município? São Paulo. São Paulo acabou com a taxa de fiscalização de anúncios. E essa taxa de fiscalização, que a taxa é um tributo, foi instituída por lei, uma lei municipal, está colocada aqui, ó, de 2002, onde o município fiscalizava anúncios, toda essa lógica de direito ambiental, né? Nós chamamos de direito ambiental visual, da paisagem. Você colocar uma placa de anúncio ali, né, no seu estabelecimento, ou inclusive em outdoors, existe uma fiscalização do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Anúncio visual, aquelas caixas de som sonoras, né, panfletagem também, então existe uma fiscalização. E para tal, o Estado instituiu, de novo, o Estado, no formato do município, instituiu essa taxa de fiscalização, cobrado um valor específico. E qual foi o debate? Foi levado ao judiciário. E se demonstrou, o STJ entendeu
a partir de um recurso especial, um RESP, número tal, origem São Paulo, julgado pela segunda turma do STJ, o relator ministro Adhemar Maciel, julgado em 1º de setembro de 98. Qual foi o entendimento? Que essa taxa de fiscalização municipal só poderia ser cobrada se existisse, de fato, a concretização do exercício de poder de polícia. Quer cobrar taxa por fiscalização? Pode cobrar, mas tem que fiscalizar. A cobrança não é somente porque está na lei. Deve existir, como eu coloquei aqui embaixo, uma efetiva prestação de serviços públicos e também a efetiva fiscalização. Como é que você sabe disso aí? Estudando, né, tendo a noção geral, teoria geral de direito tributário, tal como previsto no direito tributário 1. Certamente, aquelas empresas, deve ter sido, né, que foram obrigadas a recolher, a pagar uma taxa desse tipo em São Paulo, mas que não teve comprovada efetiva fiscalização pelo município, foi um pagamento considerado indevido. Certamente teria que nós chamamos uma outra ação, né, de uma ação judicial, de devolução. Oi, professor. Não, só lembrando a eles, então vejam lá no nosso material, né, porque a taxa é um tributo vinculado. Isso. Né? Então, sair a prefeitura cobrando essa taxa, se ela não fiscaliza, não vai lá e fiscaliza o outdoor, e vai lá e coloca uma etiqueta de que o outdoor foi fiscalizado, alguma coisa do gênero, né? Na verdade, ela está só criando uma forma de arrecadar a receita e criando aí essa justificativa, né? Pois é. E violando o princípio fundamental, certo, professor Oshman? Que é de efetivo exercício de fiscalização. Se não fizer, está sendo uma cobrança indevida, instituindo essa cobrança de maneira indevida. É isso que eu quero mostrar para o professor Marcos especificou, que essas possibilidades, né? Somente conhecendo o direito tributário 1. E por fim, o último caso, que também foi uma discussão sobre a contribuição sindical. Ele chamou de imposto sindical, né? Refalado aí, né? Que teve uma reforma recente, daí se recolhe e paga quem quiser, né? O empregado. Na verdade, não é bem um imposto, né? Quem conhece direito tributário sabe que é uma contribuição, é diferente. Então, essa espécie, a contribuição é espécie tributária distinta, que não se confunde com imposto. Quer dizer, você só conhece essa distinção a partir da teoria geral de direito tributário. Então, assim julgou, com um recurso extraordinário, o RE, número tal, origem São Paulo, votado na segunda turma do STF, o relator ministro Carlos Veloso. São juristas, né? Mas julgado em 7 de maio de 91. Qual foi o julgamento? De que, em caso de contribuição sindical, instituir interesse categoria profissional, na embrangida aqui, né? Ele entendia nessa classificação que existiria aí uma nova espécie, né? Que seria considerada como contribuição corporativa profissional. Que, aliás, é um tema bem sofisticado. Acho que esse caso aqui é um tema um pouco mais avançado em direito tributário, as contribuições, certo? Que só dá para entender se você compreender bem, se você tem uma base anterior muito forte em direito tributário 1, né? E que vai nos auxiliar, seja em conhecimentos práticos na área de advocacia tributária, na magistratura tributária, no magistério tributário, e assim funciona. Então, o que eu quis mostrar quando eu trouxe esses casos para vocês? Que é isso. Existem vários conceitos de tributos, várias classificações do que é espécies tributárias, e a definição de tributo, inclusive classificação, ela é muito embasada em jurisprudência brasileira, em estudo de casos. Só que para conhecer isto, é relevante também ter a noção de teoria geral de direito tributário, certo? Para a compreensão dessas questões práticas em casos concretos, certo? Eu deixei esse slide, eu peço perdão aí, porque eu não consegui enxergar aqui o chat, né? Ó, eu não consigo enxergar quando eu estou apresentando, mas eu só quis mostrar assim de maneira panorâmica, tá bom? De como funciona essas questões que são, como eu vim destacando, que são muito importantes para a formação de vocês, tá? A parte de teoria geral. Porque, na verdade, o direito tributário 1 é uma composição muito forte de teoria geral, né? O direito tributário 2 já entra mais algumas especificações de teoria especial no direito tributário. Mas é muitíssimo importante. Não tem como você chegar lá sem ter uma formação bem
avançada aqui, inclusive para questões que envolvem, como eu mencionei, né, entendimento da jurisprudência, a solução de problemas na advocacia tributária para empresas e pessoas físicas, e foi isso que eu quis mostrar, certo? Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Martinho. Nossa, adorei os exemplos trazidos aqui pelo professor Martinho. Inclusive, é uma questão realmente, né? Como faz falta em alguns órgãos de imprensa brasileiro nosso, né? Um advogado que faça uma revisão do texto, né? Porque é difícil, às vezes, a gente realmente se atualizar em questões tributárias recorrendo à imprensa, quando os textos fogem tanto à técnica, né? E nós estamos agora num momento sério, né? Que é a reforma tributária, que todos nós precisamos nos atualizar, que as empresas precisam prever o futuro, né? Elas precisam se planejar, né? Então, a reforma tributária não pode ser uma surpresa para as empresas, né? Elas precisam ter uma ideia do que vai acontecer daqui a 1 ano ou 2 anos, né? E realmente uma linguagem muito coloquial, muito atécnica a respeito de questões tributárias, né? Muitas vezes até nos levam, às vezes, até a julgar mal um determinado governo, uma determinada administração, enfim, né? Como aquela história do papo de boteco, né? Ah, pois é, eu estou muito chateado com a prefeitura, porque a prefeitura, veja só, eu pago uma fortuna de PVA e as ruas da cidade estão todas buracadas. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? Primeiro, porque o IPVA é um tributo estadual, né? As ruas da cidade são uma preocupação do município, e mesmo que as ruas fossem do Estado, que não são, né? Como disse bem o professor Martinho, o IPVA não é um tributo vinculado à questão de ruas ou estradas ou nada disso. A receita do IPVA ela vai para o orçamento do Estado e vai ser distribuído da forma que o Estado precisar, pagar professor, pagar dívidas do Estado, outros investimentos, enfim, né? Então, tudo isso a gente tem que ter em mente, né? Vocês agora vão polinizar a sociedade brasileira com o conhecimento que vocês estão adquirindo em direito tributário, aqui com o professor Martinho, né? Então, agora é aquilo ali, né? Espalhai-vos e multiplicai aí o conhecimento e em cima desses exemplos muito interessantes trazidos pelo professor Martinho. Bom, não vou me alongar, né? Agradeço muito a participação do professor Martinho. Fiquem no aguardo, eu vou agora redigir uma questão a respeito da apresentação de hoje. E essa questão, então, vai logo mais aparecer no AVA de vocês, para que vocês ainda hoje respondam essa questão e possam receber o certificado da apresentação de hoje, ok? Abraço a todos, professor Martinho, bom final de semana. Sei que o professor ralou muito durante a semana e agora, final de semana, curtir aí a filhota e a família e, especialmente, um ícone que é o MacGyver, que é o gato do professor Martinho, né? Então, é um símbolo para todos aqueles que tiveram a oportunidade de ter aula presencial com o professor Martinho. Então, encerro aqui a nossa gravação. Obrigado aí aos alunos que participaram, Valéria, Vinícius, Poliane, Patrícia e tantos outros. Tá bom? Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado, professor. Um abraço a todos.